pobre, totalmente desprovido, alguém que necessita de favor. Jesus ele está dizendo: bem-aventurado é aqueles pobres de espírito. Não é pobre de autoestima, não é aqueles que se acham coitadinho, não é pobre materialmente, aquele que não tem condição. Jesus está dizendo: bem-aventurado é aquele que espiritualmente reconhece que sem Deus ele não é nada. Bem-aventurado é aquele que quando vai pregar ele diz: Senhor, eu coloco nas tuas mãos porque a palavra é tua, não minha. É aquele que quando vai cantar não decide com o dedo, simplesmente vai folheando o playback para decidir. Não, ele vai para a oração e diz: Senhor, me direciona para que a tua igreja seja abençoada. Senhor, me direciona para que quando eu louvar a tua presença manifeste no meio do teu povo. Pobre de espírito é aquele que quando sai para trabalhar de manhã cedo, ele entra dentro do seu carro, antes de pegar uma condução, ele diz: Senhor, vá comigo, porque se o Senhor não ir comigo, eu não irei. Senhor, me dá força. Aquele que quando senta para se alimentar, para comer, ele agradece a Deus pelo alimento, porque ele sabe que tudo que tem foi Deus que deu. Ele agradece pelos seus armários. Ele vai no mercado, talvez ele não faz o melhor rancho que podia, talvez não é o rancho nem que queria, mas é o rancho que tem. Ele coloca na mesa e diz: Senhor, obrigado, porque é o Senhor quem deu. Esses são os cidadãos do reino. Jesus ele disse: bem-aventurado ou feliz é aqueles que choram. Quem é aqueles que choram? Choram porque reconhecem que são pecadores. Choram porque eles reconhecem a sua miséria. Eles reconhecem as suas fraquezas. Você já viu homem chorão? Crente é chorão. Porque todos os dias que eu estou aqui no culto, eu estava aqui agora vendo a filha do pastor André, a filha do Martiel, louvando ao Senhor. O irmão Anderson, enquanto eles estavam louvando ao Senhor, eu estava ali no meu banco, sentindo a presença do Senhor Jesus, consolando a minha vida. E eu penso: o que seria da minha vida se não fosse Cristo? Aonde eu estaria na noite desse dia se não fosse Jesus na minha vida? Irmão, tem gente que briga, tem gente que faz picuinha, contenda no meio da igreja por causa de oportunidade. Tem gente que fica nivelando o grau espiritual de pregadores, de obreiros, de pastores, enquanto uns chegam aqui dizendo: Senhor, eu não sou nada, eu sou miserável, não era digno nem de estar aqui dentro, mas a tua graça me alcançou, o teu favor me alcançou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu uma nova vida. O castigo que nos dá a paz estava sobre os ombros dele. Foi pelo sangue na cruz do Calvário que nós estamos aqui. Os obreiros que estão aqui de gravata, bonitos, trajados, a rigor, bonitinhos de Jesus, não tem nem tanto, estão aqui. Sabe por quê? Porque Jesus salvou. É porque Jesus abriu a porta da graça. É por isso que nós choramos. É por isso que quando eu reconheço quem eu era, é quando eu reconheço o que Jesus fez na minha vida, quando eu olho para o meu pecado e eu vejo que eu não sou digno de nada, eu choro. Bem-aventurado é quem chora, feliz é quem chora. Enquanto no mundo, feliz é quem sorri, feliz é quem está por cima, feliz é quem tem uma boa relação no meio da sociedade, por conta das suas aquisições, por conta das suas conquistas. Enquanto Jesus está dizendo: feliz mesmo é aquele que aqui no mundo pode passar algum tipo de dificuldade, mas o coração dele chora por causa de Cristo. O coração dele está voltado para Cristo. Jesus ele diz que bem-aventurado, feliz são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Aquele que o seu coração não tem maldade. A palavra puro nada mais é do que aquilo que não tem mistura, aquilo que está na essência. E Deus criou o homem lá no Éden com pureza, com essência. A essência da humanidade é a pureza. Só que hoje em dia nós vivemos numa sociedade em que os valores estão invertidos. Quer um exemplo disso? A juventude, quando vai para a escola, aquele que decide se purificar, se preservar, ele é tido com maus olhos pelos seus colegas. Um homem, uma mulher de Deus, quando está no meio do seu trabalho, do seu convívio social, aonde há corrupção, e eles decidem abrir mão disso para ficar puros diante de Deus, eles são vistos com maus olhos no seu emprego, eles são vistos com maus olhos no meio da sociedade. Enquanto Deus ele está dizendo: bem-aventurado é quem tem
tem um coração puro. Coração puro é aquele que perdoa, é aquele que abraça, é aquele que não faz divisão, mas abraça quem pecou contra ele. Mas falaram mal de mim, mas ele vai lá e abraça, ele vai lá e perdoa, porque ele sabe que aqui nesse mundo nada presta, nesse mundo nós não vamos levar nada. A gente precisa de Cristo, a gente precisa abandonar e matar a nossa carne, porque senão nós precisamos alimentar o nosso espírito, porque senão automaticamente a nossa carne vai ser alimentada com corrupção, com ira, com amargura, com inveja. É por isso que nós precisamos nos encher de Cristo, encher o nosso coração de Cristo, a nossa vida de Cristo. Aí Cristo ele diz para os seus discípulos e para toda a multidão que está ali ouvindo: vós sois o sal da terra. Olha para quem está do seu lado e diga: você é sal da terra. Não diga com convicção, senão ele não vai acreditar. Faz cara de bravo e diz para ele: você é sal da terra. Jesus ele usa duas metáforas totalmente diferentes para falar sobre a função dos discípulos na terra. Tem algum discípulo de Cristo aqui? Tem algum seguidor de Cristo aqui nessa noite? Jesus ele usa duas metáforas. A primeira metáfora é o sal, a segunda metáfora a luz. Vocês são sal e sal da terra e luz do mundo. Mas por que Jesus ele estava dizendo para os seus discípulos que os seus discípulos eram sal? O sal, principalmente no Antigo Testamento, nós vemos em Êxodo 30, Levíticos 2, o sal ele era um conservante. Ele era usado para conservação. Conservação do quê? Naqueles tempos antigos, eles não tinham um refrigerador como você tem na sua casa hoje, uma geladeira, uma duplex. Eles não tinham. E como eles usavam para conservar a carne, para não putrificar, para que a corrupção não entrasse na carne e a carne viesse a se deteriorar, eles usavam o sal. Então o sal ele era um conservante. Enquanto tinha sal, o sal ele era muito valioso. Enquanto tinha sal dentro de casa, tinha carne. Carne era sinal de provisão, era sinal de riqueza, né? Os escravos na época eles não comiam carne. Você lembra quando Israel foi liberto do Egito? O que eles diziam? Saudades do pepino e da cebola. Isso é comida de escravo. Carne quentinha era rico. Então o sal ele era algo extremamente valioso, porque ele conservava. E por que Jesus ele disse que nós somos o sal da terra? Porque a igreja, enquanto estiver aqui, precisa ser um conservante. Conservante do que? Da palavra de Deus, dos bons costumes. Hoje eu trabalhei aqui em Porto Alegre, aqui no centro. Estava aqui pertinho hoje, passei a tarde inteira aqui pertinho. E no caminho de volta a casa eu vi uma manifestação. Alguém talvez aqui passou por isso. Durante a tarde havia uma manifestação por partes libertina, por parte da sociedade, com palavras de ofensas, palavras degradantes, palavras mal faladas, mal vistas. E nesse meio eu fiquei pensando, nós como igreja nós temos uma responsabilidade, nós precisamos fazer a diferença. O sal ele está aí para ser um conservante. Aonde existe um homem de Deus, uma mulher de Deus, aonde existe uma igreja implantada no bairro, esta igreja precisa fazer a diferença. Porque Jesus ele disse: e se esse sal perder o sabor, para nada mais presta. Primeiro, o sal ele era um conservante. Enquanto tinha sal, não existia corrupção. A igreja precisa ser um agente anticorrupção na sociedade onde nós vivemos. Sempre quando acontece um suicídio, um homicídio no bairro onde nós moramos, nós precisamos pensar o que estamos fazendo como igreja. Sempre que acontece uma tragédia na rua aonde nós estamos morando, residindo, nós precisamos fazer qual é o nosso papel. Será que as pessoas estão nos enxergando de uma forma diferente?
Será que aonde tem um servo de Deus, aonde existe um membro da igreja, lá no trabalho, aonde trabalha, será que ele é o sal da terra lá dentro? Será que ele é a diferença? Será que ele é um agente que luta contra a corrupção? O problema é que muitas vezes tem sal que só quer ser sal dentro do saleiro. Sal dentro do saleiro não presta para nada, não funciona para nada. No saleiro, irmãos, é fácil ser sal. Aonde é o saleiro? Dentro da igreja. Aqui é fácil ser diferença. Aqui dentro é fácil dar a paz do Senhor Jesus. Aqui dentro é fácil chorar. Aqui dentro é fácil dobrar o joelho. Aqui dentro é fácil falar em línguas estranhas. Aqui dentro é fácil quebrantar o nosso coração. Mas no trabalho, mas na rua, mas nas reuniões de família, mas no churrasco de domingo, Jesus ele está dizendo: vocês são sal. A gente precisa combater. A Bíblia diz, Paulo escreveu aos Tessalonicenses dizendo que o espírito do anticristo já combatia já nos seus dias. O espírito da impiedade ele está aí. Só que há ainda alguém que o detém. O que detém o espírito do anticristo? O que detém a impiedade? Irmão, a nossa sociedade só não está pior hoje. A politicagem só não está pior porque a igreja ainda está aqui. Não há uma corrupção total, há uma deterioração total da moral, dos bons costumes da sociedade, porque a igreja ainda está aqui intercedendo, clamando por almas, pedindo pelo seu bairro, pedindo pela sua cidade, clamando pela sua nação. A coisa ainda só não desgringolou porque a igreja está aqui. Nós precisamos fazer o nosso papel. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós precisamos combater a corrupção. Crente não mente. Crente não pega o que não é seu. Crente age com humildade, com submissão à sua liderança. O crente ele precisa mostrar a sua diferença. Mas lá todo mundo faz, não tem problema. Mas aonde existe um servo de Deus precisa ser sal, precisa ser um agente, precisa combater a corrupção. A corrupção tem tomado conta dos nossos dias. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vemos por aí lobos enganadores que estão em peles de cordeiro, pastores que se dizem pastores, mas só querem tirar o couro da ovelha, só querem lucrar com a igreja. Nós vemos pregadores por aí que só querem ganhar oferta da igreja, só querem ser abençoados financeiramente pelo povo de Deus, mas eles estão pouco preocupados em ter uma vida de oração, em ter uma vida de renúncia, em ter uma vida na presença de Deus, em ganhar a vida dos seus familiares, em ganhar a vida dos seus vizinhos, em ganhar a vida daqueles que estão à sua volta. Nós estamos vivendo um período em que a corrupção tem entrado dentro de muitas igrejas, até mesmo em cima de muitas tribunas, muitas vezes, muitos ministros corrompidos. Mas nós precisamos pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Nós precisamos anunciar o evangelho autêntico de Cristo. Aleluia! Se o sal perder o seu sabor, ele para nada mais presta. Sabe o que eu acho interessante? Jesus ele disse: vocês são o sal. E quando a gente come algo que é temperado com sal, você já reparou que você nunca elogia o sal que está na comida? Você nunca diz: ah, o sal está uma maravilha. Você nunca come um alimento e você diz: meu Deus, que sal. A não ser que esteja demais, daí tu não come. É ou não é verdade? Por que a gente não elogia o sal? Por que a gente não valoriza o sal? Mas se não tiver o sal, a gente sente a falta dele. Esse é o papel da igreja. Não está aí para ser aplaudida, não está aí para ser reverenciada, mas está aí para servir. Sabe o que o sal faz? Quando você vai fazer um arroz, pega o azeite, pega a água, pega o arroz e você coloca o sal.
Só que quando você coloca o sal, você não vai sentir o gosto do sal, mas ele vai dar gosto pro... Quando você pega uma carne e você pega o sal e tempera a carne, ela vai dar o gosto do arroz? Sim ou não? Não. Se você temperou a carne com sal, ela vai ter gosto de quê? Ela vai ter gosto de sal ou de carne? Ou seja, o sal ele está dando o real sabor, o real sentido aonde ele está. Ou seja, ele não está ali para ser venerado, ele não está ali para ser visto. Na verdade, quando você come o seu alimento, você come a sua comida, você não olha, você não vê o sal. Você está comendo, você sabe que o sal está ali, mas você não está vendo ele. Você não diz, nossa, que maravilha de sal. Não, mas você diz, que arroz bom, que feijão maravilhoso. Nossa, essa carne aqui está no capricho. Tira o sal para você ver. Isso é um cristão lá no meio da sua família. Às vezes não é visto, às vezes é desprezado, às vezes até mesmo é zombado, é criticado. Mas tira o cristão do meio da família para ver. O ser humano ele foi chamado para dar a essência real às coisas. Porque nós vivemos um tempo em que tudo perdeu o valor. O casamento perdeu o seu valor. Hoje em dia tem obreiros, 4, 5 casamentos. É ou não é verdade? Hoje em dia é moda sair da igreja, trocar de... Hoje em dia virou moda. Aquele casamento que jurava votos diante de Deus, diante da igreja, perdeu seu valor. Hoje em dia, você entra dentro das casas, você vê crianças com o celular na mão, mandando nos seus pais, mandando nos seus avós, crianças mandando dentro. Os valores se inverteram totalmente. Hoje em dia tem lugares que você não pode dizer se o seu filho é homem ou mulher. Você tem que esperar que ele se decida quando ele tiver a idade. Mas enquanto a igreja estiver aqui, ela vai dar o real essência à humanidade. Jesus ele se fez humano, ele se fez homem, não é para nos tornar Deus, mas para que nós voltasse a nossa essência, que é humanos. Ele não se fez carne para que nós virasse divindade. Ele se fez carne para que nós pudéssemos voltar à nossa essência de verdade, que estava corrompida, que estava degradada, que estava condenada, que estava desgraçada, degenerada. Mas através de Cristo nós fomos regenerados. Aleluia. Ele nos deu sabor, ele deu sabor para a nossa vida. Hoje em dia, o cristão ele chega, você pergunta para ele, aí meu irmão, como é que você está? Ele perdeu o emprego, ficou desempregado. Aí você pergunta, e agora como vai ser? Não sei, estou tranquilo, a minha vida está segura na mão de Deus. Aquele que me sustenta não dorme, aquele que me guarda não dorme, aquele que guarda a minha casa não dorme. Se eu guardasse a minha casa e o Senhor não estivesse comigo, eu trabalharia em vão. Mas se eu trabalho e Deus está comigo, Ele prospera o meu trabalho. Mas se eu descanso e Ele me guarda, então eu estou protegido. Porque o segredo é confiar em Deus e estar seguro, confiar em quem prega a palavra e prosperar. Quem manda na nossa vida é Deus. Hoje em dia as pessoas batem cabeça, saem por aí preocupadas com qualquer dificuldade que dá. A pandemia veio aí e mostrou para muita gente que quem guarda a nossa casa e a nossa família, quem guarda a igreja não é o homem, não é o evangelista, não é o pastor, não é o presidente. Quem sustenta a igreja é o cabeça da igreja. Muitas vezes nós que somos profissionais em alguma área onde nós trabalhamos, nós nos sentimos autoconfiantes. Eu sou montador de móveis, o outro trabalha com frete, o outro trabalha com construção civil, o outro trabalha disso, daquilo. Eu só dependo da minha mão para trabalhar. Ei, não importa com que você trabalha. Pedro, ele era pescador. Quando ele passou uma noite inteira pescando, ele encontrou Jesus naquela noite. Ele não pescou nada, Jesus ensinou a eles uma forma diferente. Que forma? Confiar na palavra daquele que manda. Existe uma forma melhor de trabalhar.
Que forma é essa? Confiar na palavra daquele que é o dono do teu trabalho. Sabe o que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Nós precisamos ser sal. Nós precisamos dar sabor. Nós precisamos salgar. Nós precisamos valorizar aquilo que o Senhor Jesus ele nos deixou como um legado. Nós precisamos valorizar mais a nossa família. Nós precisamos cuidar mais do nosso casamento. Nós precisamos cuidar mais dos nossos filhos, dedicar mais tempo para ele. Nós precisamos voltar à essência da família tradicional. Hoje em dia, meu irmão, você liga a televisão, você só vê precariedade, prevaricação, mundanismo. Hoje em dia, um cristão não tem a liberdade de poder ver, assistir algo sem que haja uma influência satânica. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Nós precisamos cuidar o que os nossos filhos andam vendo. Nós precisamos cuidar o que anda entrando dentro dos nossos lares. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós precisamos fazer a diferença. Enquanto tiver uma igreja que honra, enquanto tiver uma igreja que valoriza a palavra de Deus, que vive guiada pelo seu Espírito, ei, a Bíblia diz, Paulo ele escreveu aos Efésios dizendo que em tudo que vocês sirvam a Deus e aos homens, faça da mesma forma. Se você for